Eis que o mundo, com seus desafios, colocar barreiras ao meu caminhar. Eu irei mais fundo, pois em ti confio. Nada neste mundo irá nos separar. Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, na graça do Cristo ressuscitado, juntos estamos novamente para celebrarmos esse nosso 12º domingo do tempo comum, em sintonia com toda a igreja, dia este em que a igreja, por meio da palavra que ela nos propõe, ela nos leva então a refletir sobre um aspecto muito importante, da nossa experiência cristã, da nossa experiência humana, que é a experiência do medo. A palavra de Deus ela vai levar-nos a nos percebermos que sentir medo é normal, é comum, porque nós somos humanos, Mas ela vai nos dizer que não pode ser normal a gente deixar o medo ser mais forte do que a nossa fé, mais forte do que a nossa esperança, mais forte do que a nossa capacidade de reação diante dos problemas da vida. Nós somos seres de esperança, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos fortes porque Jesus está conosco, Ele caminha conosco. Por isso a gente tem que sempre olhar para frente e recomeçar sempre quando a vida exigir isso da gente, E é o próprio Cristo que nos diz isso, de que somos criaturas especiais diante dos olhos de Deus, Porque somos filhos de Deus, O evangelho deste domingo, desta liturgia, ele é extraído do evangelista São Mateus, capítulo 10, versículo de 26 a 36. Ele nos diz o seguinte, que naquele tempo, Jesus disse para os seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Que palavra maravilhosa, bonita e direta, à nossa vida, É importante, meus queridos, que entendamos o seguinte ao ouvirmos esta palavra, que este evangelho ele constitui essa mensagem muito direta e central. Jesus então aqui ele está preparando os seus discípulos para a grande missão de testemunhar a boa nova da esperança do evangelho, mas não de uma maneira poética ou fantasmagórica. Jesus ele está de uma maneira bastante autêntica e bastante pé no chão, dizendo que a experiência do testemunho do evangelho e do seu seguimento é uma experiência que passa por dificuldades, que passa por provações de diversas naturezas. E por 3 vezes Jesus repete então essa grande exortação. Não tenhais medo. Não tenhais medo dos que se opõem ao Evangelho. Não tenhais medo daqueles que podem atingir o corpo, a fraqueza humana, mas não têm o poder de atingir a alma, onde está a grande revelação da graça de Deus. Cada um de vós são perfeitos diante do Pai que está nos céus. Portanto, levante a cabeça, olhe para frente. E para ilustrar de uma maneira em si muito esse cuidado divino, Jesus utiliza uma imagem cheia de ternura, quando ele fala que nem mesmo os pardais, que são aves de pequeno valor comercial, escapam à providência do Pai. Jesus olha para os seus apóstolos e fala: quanto mais vós, cuja vida tem um valor incomparável diante dos olhos de Deus. O Pai conhece cada um de vós profundamente. Até os cabelos de vossa cabeça, eles estão todos contados. Não escapa ao seu olhar amoroso tudo isso aos olhos do Pai. Esta mensagem ela é particularmente atual. Nós vivemos uma época, meus queridos, marcada por muitas inseguranças, e a gente sente medo de várias maneiras, de várias naturezas. A gente sente medo da violência, a gente sente medo até essa insegurança de perder o emprego que a gente tem, As famosas crises econômicas muitas vezes nos afetam.
A gente tem medo das doenças, né, que é uma realidade na vida de todos nós. A gente tem medo do futuro, né, que é tão incerto para a vida da gente, né? Muitas pessoas, muitos cristãos, eles também experimentam, né, a pressão de uma cultura que frequentemente ela coloca a verdade do Evangelho, coloca a fé em segundo plano. Diante disso, Jesus ele continua a repetir: não tenhas medo. Não tenhas medo de continuar acreditando, de continuar pautando a tua vida segundo aquilo que o Evangelho ele ilumina, ele encaminha para que vivamos no dia a dia. É importante que entendamos que a confiança cristã, ela não é ingenuidade nem desconhecimento das dificuldades da vida, não. Se a gente olharmos para a Bíblia, né, a palavra de Deus, a gente vai perceber que os apóstolos eles passaram por sofrimento, por provações, muitos sentiram a experiência do abandono. Muitos apóstolos, quer dizer, os apóstolos na sua totalidade, viveram a experiência do martírio, inclusive, por serem seguidores de Jesus. O próprio Cristo, né? O próprio Cristo passou, né, pela experiência da cruz, por consequência da missão que ele abraçou, né? A diferença, meus queridos, é exatamente o seguinte que a gente precisa entender, de que sentir provações, sentir medo e insegurança é normal. Mas quando nós temos a certeza de que Deus está caminhando conosco, as coisas se tornam mais brandas. A gente não perde a nossa perspectiva existencial, não. A gente continua sempre caminhando e vivendo intensamente cada momento da vida da gente, mesmo que esses momentos eles sejam difíceis. Com Deus, com a presença de Deus, tudo ganha um significado diferente. Porque Deus dá um sentido para a nossa vida, Ele fortalece a nossa capacidade de experimentar, de viver essa experiência de forma nobre, de forma autêntica. A liturgia deste domingo, ela convida, né, cada um de nós a examinar a nossa coragem cristã, o testemunho da nossa fé que a gente dá diante de Deus, diante da vida. E Jesus ele fala para nós nesse domingo que todo aquele que se declarar a favor dele, diante do mundo, diante dos homens, ele também está fechando com ele, né? Ao melhor conosco. Nós, enquanto discípulos, enquanto batizados, nós somos chamados a viver uma fé sem desprendimento, de maneira despreendida, sem disfarces, sem concessões ou mediocridades no dia a dia. No mundo que frequentemente relativiza a verdade, o cristão ele deve testemunhar com serenidade e com muita firmeza o seu discipulado a Jesus. Por isso, né, a mensagem da palavra de Deus ela é muito simples e muito profunda. Quem vive unido a Cristo não se deve deixar dominar pelo medo. A providência de Deus ela revela, ela zela pelos seus filhos e a sua graça é mais forte do que todas as forças do mal, do dia a dia e assim por diante. A confiança no Senhor ela é o caminho da verdadeira liberdade e da autenticidade e da verdadeira paz. Então, ao encerrar, querido, essa nossa reflexão, essa nossa meditação desse nosso 12º domingo, nós queremos diante de Deus dizer o seguinte: Senhor meu Deus, eu coloco-me diante de Ti nesse momento, eu reconheço as minhas fraquezas, reconheço a exaustão que muitas vezes insiste em me acompanhar. O peso do dia, o peso das adversidades, ela muitas vezes tem tentado a roubar a paz e o ânimo que a gente tem. Mas hoje, Pai, eu chamo pela Tua força, peço que encha o meu coração com o Teu Espírito. Remove todo medo, toda ansiedade e qualquer dúvida que me impeça de enxergar o Teu cuidado. Renova as minhas energias e dá-me a coragem e a ousadia necessária para enfrentar os desafios que estão diante de mim. Que a Tua luz ilumine os meus passos e que a Tua graça me sustente em cada queda. Quando a tristeza ou a incerteza batem à porta, que eu me lembre de que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Que eu possa seguir confiante, sabendo que nunca estarei sozinho. Fortalece a minha fé, abençoa o meu caminho e concede a mim e a minha família a serenidade para vencer
cada dia da minha existência, as provações e as dificuldades, e renovar a esperança de que Tu estás presente na minha vida. Que a bênção de Deus desça sobre todos nós, Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Tenha um bom final de semana, uma boa semana abençoada e seja muito feliz. Até o próximo domingo.